Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Medição Eletroeletrônica do IFPB. Eu sou o professor Moacir e sejam bem-vindos a essa jornada. Nós estamos especificamente hoje em nossa primeira aula e gostaria de fazer uma apresentação para todos vocês da disciplina a partir do plano de ensino da disciplina que está disponível no portal do estudante para todos vocês. Como alunos de Engenharia da Computação do primeiro período, é importante que vocês observem sempre o plano de ensino disponível para todas as disciplinas e bem como todas as outras informações disponíveis para o curso de vocês lá no portal do estudante. Bem, então como eu falei para vocês, a nossa disciplina de medição eletroeletrônica, ela é uma disciplina de 4 créditos, ela tem carga horária total de 33 horas, aula, certo? O docente responsável pela disciplina esse semestre sou eu, professor Moacir, e vamos então iniciar aqui com a questão da ementa da disciplina. O que é que nós vamos ver em linhas gerais nessa disciplina? Noções básicas de instrumentos de medição e análise, que nós vamos encontrar em nosso laboratório de eletrônica analógica, que são os multímetros, osciloscópios analógicos e digitais, analisadores lógicos digitais, fontes de tensão e geradores de função. Todos esses equipamentos, nós vamos iniciar o estudo deles a partir de uma apresentação teórica de suas funções e, no seu momento apropriado, nós vamos para um laboratório fazer as devidas práticas, todas orientadas a partir de guias experimentais. Ok? Então, na sequência, a gente vai estudar os métodos de medição e instrumentos de medição, ou seja, a medição e o erro de medição. Quando a gente realiza um processo de medição, será que em uma medida, em um processo de medição, em um procedimento de medição que nós fizemos, estas representam os valores reais ou a eles tem associado erros? Como é que a gente mede esses erros, certo? Então, vamos também nesse processo de medição entender a questão dos padrões de medição e a necessidade e obrigatoriedade de quando você está trabalhando em um contexto de laboratório de precisão, a necessidade de calibração dos instrumentos. Vamos também estudar os métodos de medida e instrumentação. Vamos, quando formos trabalhar no laboratório de eletrônica analógica, estudar as grandezas elétricas associadas à caracterização de sinais e os princípios gerais de detecção. Ou seja, nós vamos estudar como é que um elemento chamado condicionador de sinal, desculpa, como é que um elemento chamado sensor, ele converte uma grandeza física, por exemplo, temperatura, em uma grandeza elétrica associada, certo? Então nós vamos estudar os circuitos, algumas propriedades de alguns sensores, de alguns circuitos de condicionamento, e aí é quando a gente entra especificamente numa visão da instrumentação analógica e digital associada a cada processo de medição. O termo que eu queria lembrar para vocês ainda há pouco era exatamente os transdutores, tá? E associado a esses transdutores, como a gente constrói um conjunto deles para fazer a captação de grandezas físicas e transformá-las em grandezas elétricas. Quando a gente precisa, eventualmente, em um processo de medição complexo, né, de uma grandeza que precisa ser convertida, que precisa ser avaliada através de um conjunto de instrumentos de medição, como é que a gente constrói uma cadeia de instrumentos de medição, certo? A gente também vai trabalhar esse tópico na ementa e por fim vamos falar de uma coisa importantíssima que é a equipotencialização. Podemos entender esse termo de uma forma mais usual, de uma forma mais cotidiana como aterramento, ok? Ou seja, qual a importância de eventualmente você dispor de um conjunto de dispositivos de proteção e aterramento para que você possa interligar os seus instrumentos em um laboratório. E a compatibilidade eletromagnética, que é um termo também muito importante dentro da nossa disciplina, ok? Os objetivos gerais é entender perante um problema de medição de uma grandeza elétrica ou não elétrica, o princípio de funcionamento e a construção dos instrumentos eletrônicos associados, certo? A gente precisa sair dessa disciplina com essa visão de instrumentação elétrica.
Os objetivos específicos estão aí, ou seja, a gente precisa desenvolver em vocês a capacidade de especificar, instalar e configurar os instrumentos de medição e o controle de processos. Isso é importante porque no curso de vocês tem uma disciplina mais à frente, chamada controle de processos, e eventualmente como é que a gente precisa, em um problema específico de controle, dispor de instrumentos para realizar a operação funcional, para realizar a operação funcional de um processo. Como é que a gente pode implementar, deixar funcionando, como é que a gente pode instrumentar todo um processo e torná-lo operacional. Precisamos elaborar projetos eletroeletrônicos integrando os instrumentos de medição, os controladores e atuadores. Okay? Identificar falhas em instrumentos de medição, ou seja, quando vocês estiverem em um laboratório, como é que prontamente, antes de um processo de medição, a gente identifica uma falha, encaminha esse instrumento para um processo de manutenção, solicita outro para que possa ser feita a medição com a devida confiabilidade e margem de segurança do valor que você espera. Ok? Olhando esse tópico aqui de ajuste e sintonia de malhas de controle, me desculpe, ele está descontextualizado nessa disciplina, porque ele faz parte de uma disciplina mais à frente. Okay? De uma forma geral, do ponto de vista do conteúdo programático da nossa disciplina, a gente tem a disciplina dividida em 3 unidades, tá? Essas 3 unidades deverão dar uma visão para vocês de todo um contexto teórico da história do processo de medição, das medidas de tendência, de como calcular erros, desvios, padrões. E aí quando a gente entende um pouco da matemática associada ao processo de medição eletroeletrônica, a gente vai entrar mais especificamente no uso dos instrumentos, ok? Então, nesse primeiro estágio da disciplina, a gente vai trabalhar com uma apresentação de uma matemática necessária para, por exemplo, trabalhar cálculos associados à estatística da medida, ou seja, os aspectos essenciais na expressão da incerteza na medição, ou aspectos matemáticos para indicação de medidas de tendência. Ok? Então, nessa primeira unidade a gente trabalha com esses conceitos gerais e finaliza ela, a gente tem o objetivo de dar essa visão matemática para vocês do processo de medição. Ainda na apresentação do nosso curso, só um minuto, a gente vai ter como metodologia de ensino aulas teóricas, através de nossas videoaulas que vão estar disponibilizadas para vocês. Só lembrando, a qualquer tempo, todo e qualquer aluno pode me procurar no horário de aula para retirar eventuais dúvidas ou realizar um eventual atendimento dentro do laboratório. No laboratório temos um técnico, sempre acompanhando vocês na realização de processos de experimentos. Temos também um monitor. Então, do ponto de vista da metodologia da nossa disciplina, teremos aulas teóricas, expositivas, e uma vez preparados, uma vez adquirido o conhecimento necessário, a gente vai realizar aulas práticas. Essas aulas práticas, elas geralmente podem ser feitas de forma individual ou em grupo. Ok? Durante a execução da disciplina também, a gente pode realizar trabalhos individuais, trabalhos de pesquisa, trabalhos práticos que eventualmente vão ajudá-los a adquirir um conhecimento necessário para a realização de um experimento a posteriori. Okay? O processo de avaliação, teremos provas teóricas e práticas, ou seja, associado a cada assunto que vai ser trabalhado ao longo da disciplina, a gente vai fazer a realização de uma prova teórica, onde você vai mostrar que você aprendeu aquele determinado conteúdo, e na sequência associada a essa mesma prova teórica, você vai realizar uma prova prática. Desde já, ambas provas, teóricas e práticas, elas vão acontecer no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo local. Uma vez concluída a prova teórica, você já segue para a prova prática, ok? Isso nada impede que também ao longo da execução da disciplina, você também apresente como atividade avaliativa a resolução de listas de exercício, tá? Que sempre lembrando, deve sempre contar com o apoio do monitor, certo? Para auxiliá-los na resolução dessas listas de exercício, bem como tirar suas dúvidas. Os recursos necessários, a gente vai estar sempre
trabalhando dentro do laboratório, sempre utilizando essas videoaulas, e aí temos sempre aulas teóricas, certo? Quando estivermos na sala, vamos utilizar o quadro para ilustrar, vamos utilizar eventualmente a projeção de material bibliográfico, vamos utilizar osciloscópios, analisadores, geradores de função e fontes de alimentação. Como já disse, todos esses equipamentos estão disponíveis para que nós possamos realizar nossas práticas no laboratório de medição eletroeletrônica. Aqui na instituição, todas as nossas práticas elas vão ocorrer ou no laboratório de analógica ou no laboratório de eletrônica digital, certo? Passando aqui para a etapa de bibliografia, uma das bibliografias que a gente vai fortemente utilizar ao longo dessa disciplina, e essa bibliografia ela está disponível na biblioteca da nossa instituição, é o livro do Brusa Amarelo e Balbinot, ou seja, o livro Instrumentação e Fundamentos de Medição. Mais especificamente, nós vamos utilizar o volume 1. Tanto o volume 1 quanto o volume 2 estão disponíveis na biblioteca, mas aí eles têm, o volume 2 especificamente, tem uma abordagem de conteúdos e de apresentação que vai além do escopo da disciplina, ok? Temos aí as bibliografias complementares, certo? Só mostrando aqui para vocês o livro que eu acabei de falar do Brusa Amarelo, é exatamente esse livro aí que vocês estão observando na tela, e caso também vocês desejem, eu posso disponibilizar essa versão eletrônica para que vocês possam acessar o conteúdo da forma como vocês acharem melhor. Ou aqueles que queiram o livro físico, o livro impresso, vocês dispõem desse livro na biblioteca. Vamos aqui. Bom, de forma geral, para todos vocês que estão iniciando a disciplina esse semestre, na sequência dessa apresentação, eu vou disponibilizar para todos vocês sempre um cronograma, onde vai ser apresentado todas as datas dos experimentos e todas as datas das avaliações. E também, eventualmente, a entrega de exercícios, que quando eles forem aparecendo ao longo da execução da disciplina, uma data para a entrega desse exercício também vai ser disponibilizada. Ok? Então, mais uma vez, eu desejo boas-vindas a todos. Vamos emergir, né? Vamos entrar de cabeça nessa jornada e fazer o melhor aproveitamento de toda a disciplina, ok? Um abraço, mais uma vez todos, sejam bem-vindos.